Avaliação dos efeitos de diferentes dosagens de água/cal na resistência à compressão axial de compósitos de madeira-cimento. Faremos uma apresentação sobre o resumo deste artigo. Segue. Introdução. Estudos sobre compósitos de madeira-cimento relatam cada vez mais vantagens. Uma dessas vantagens é a baixa densidade quando comparada a outras placas cimentícias, resistência a intempéries e insetos, propriedades acústicas e de isolamento, baixa permeabilidade quando comparados aos compensados que permitem ser serrados e furados. O Brasil apresenta um número elevado de indústrias de base florestal. Porém, a maioria utiliza os recursos naturais de maneira ineficiente em todo o seu processo. Com o crescimento do mercado, tem aumentado a quantidade de resíduos e muitas vezes não tem utilidade na indústria. O artigo relata que cerca de 30% a 60% de toda árvore é usada. A maior parte é usada na produção de combustível e forração de granjas, né? No caso aí dos rejeitos, ou seja, 30% da árvore é usada e o restante é usado como rejeito, né? Então, para produção de combustível e forração de granjas. Segue. O fenômeno chamado de inibição, que acontece no início da reação de cristalização da pasta de cimento, quando misturada às partículas de madeira, é influenciado diretamente pelos componentes químicos presentes no conteúdo celular da madeira. Então, vários fatores vão influenciar as propriedades dos compósitos de madeira-cimento, né? Que é a dificuldade de ligação causada pela presença de açúcares, a compatibilidade com o cimento Portland e as partículas de madeira depende dos açúcares que compõem a hemicelulose, né? Que é como se fosse uma meia celulose. Outras alternativas têm sido buscadas, né, procuradas aí em um pré-tratamento da madeira, ou seja, beneficiamento do rejeito, com adição de agentes químicos como cloreto de cálcio, cloreto de ferro, cloreto de estanho, né, e esses valores aí no máximo de 4% em relação ao peso do cimento. Em concreto armado, não é possível usar esses cloretos aditivos e recomenda o uso baixo em concreto sem armação, tanto na norma brasileira quanto na norma americana. O trabalho deste artigo é focado em estudar e analisar a influência da quantidade de água e cal empregada na produção de solução de óxido de cálcio, utilizada para pré-tratamento das partículas vegetais por meio de características físicas e mecânicas dos compósitos curados. Né? Foi menos eficiente nas madeiras em pré-tratamento com cloreto de cálcio e é melhor com esse óxido de cálcio. Hidróxido, de cálcio. Materiais e métodos. Então, para adesão das partículas utilizadas na produção dos corpos de prova dos compósitos de madeira-cimento, utilizou-se o cimento Portland tipo CP2E. Adotou-se a cal aérea, né, o óxido de cálcio, como aglomerante aéreo, e ao chegarem no laboratório, os cavacos com casca possuem teor de umidade em torno de 52,25%. Porém, foi secos ao ar livre por 48 horas, a seguir colocados em estufas, ficando sua umidade residual em 3%. Segue. Depois de secos, os materiais foram reduzidos por moinhos de martelos e peneiras mecânicas, sendo separados em sacos conforme retidos em cada peneira. Parte do material, antes de ser peneirado, também foi utilizado, né, foi moído uma ou duas vezes. Para a produção dos compósitos, foi utilizada uma mesa vibratória a 3.000 RPM. Né? Então, pode passar, por favor. O T1 é que foi moído uma vez e o T2 moído duas vezes, só para poder ver a diferença aí no processamento, né? Como metodologia de pesquisa utilizada no artigo, então, temos diferentes tratados
tratamentos aplicados aos corpos de prova, onde variou-se a granulometria da madeira e também a relação água-cal, para poder formar o dióxido de cálcio. Já as relações de madeira-cimento e água-cimento foram mantidas fixas. Foi, então, realizado um processo de carbonatação nas partículas de galhos, que consiste em retirar o minério da natureza. O minério depois passou pela descarbonização, onde ele virou a cal virgem, e depois ele passou por um processo de hidratação, onde ele virou a cal hidratada, para só depois ser incorporado nos corpos de prova. Foram realizados, então, 15 tipos de tratamento, com 7 corpos de prova para cada tipo. E no estudo foram preparadas 3 suspensões de dióxido de cálcio, que é a cal hidratada, nas seguintes relações: de 4:1, 6,25:1 e 7,8:1. Essa tabela, ela mostra, então, os tratamentos e a proporção de água-cal utilizada em cada um, e também a granulometria da madeira utilizada em cada corpo de prova. A figura 2, ela ilustra exatamente as granulometrias da madeira na esquerda, sem passar pelo tratamento, e à direita, após passar pelo tratamento de carbonização. Bom, vamos agora analisar os resultados obtidos com essa pesquisa. Na tabela 2, temos o resultado dos testes de compressão, separados por seu grupo da solução água-cal e sua granulometria. Podemos ver à direita que a densidade ocorreu uma correlação com a resistência à compressão axial, que à medida que o grupo de relação de água-cal ia aumentando sua concentração de cal, a densidade ia diminuindo, e também a resistência à compressão axial, de modo geral. Todos os tratamentos apresentaram densidade menor que 0,66 gramas por centímetros cúbicos, que, de acordo com a NBR 12655, podem ser considerados compósitos leves. Como observado, ficou evidente que ocorreu correlação entre a densidade dos corpos de prova, dos compósitos e os valores encontrados para o ensaio de compressão. Bem, na tabela 3, temos uma visão geral da densidade de materiais empregados na construção civil. Na última linha, podemos ver os compósitos produzidos de madeira-cimento, que nessa pesquisa teve a densidade entre 0,51 a 0,66. Em comparação a outros materiais utilizados, podemos ver que eles possuem uma densidade bastante inferior quando se comparado aos outros, sendo que ele só não é inferior ao pinus, que é uma madeira de construção leve. Esse é um fator positivo para a pesquisa. Bom, na figura 3, temos um gráfico com os valores médios das densidades separados por sua granulometria e por seus grupos de relação água-cal. Nesse gráfico, fica mais evidente que o grupo de relação água-cal de 4,7 apresentou valores inferiores em todos os grupos de granulometria. Podemos ver também que o grupo de granulometria T1 da relação de água-cal de 7,8 apresentou a maior densidade de todos os 15 corpos de provas testados. Bom, nesse outro gráfico, temos os valores médios para resistência à compressão axial, também definidos pela sua granulometria e por seus grupos de relação água-cal. Como no outro gráfico, também fica evidente nesse que o grupo de relação água-cal do grupo G4,7 foram que mostrou resultados inferiores quando comparado aos outros dois. Podemos ver que no grupo de granulometria de 2,36 milímetros, o grupo de relação de água-cal de 6,25 apresentou
o maior valor de resistência à compressão axial, valor de 1,62 megapascal. Ainda nesse gráfico, podemos fazer uma comparação entre a granulometria do material, né, a madeira, e a relação dos grupos de água-cal. Um exemplo é o grupo de granulometria T1, que nele o maior valor de resistência à compressão foi do grupo G 7,8. Já o grupo de granulometria T2, o maior valor de resistência à compressão foi do grupo G 6,25. Bem, na tabela 4, temos o resultado médio das tensões, utilizando todas as granulometrias. Nessa tabela, entre os três, podemos ver que o grupo da relação de água-cal 6,25 obteve a maior média das tensões, com 1,23. A solução de água-cal do grupo de 4,7 apresentou a menor média das tensões. Então, podemos analisar que, com o aumento da concentração de cal na solução, obtivemos um efeito negativo, que foi a queda da média das tensões, mostrando para a gente que existe um nível ótimo, um nível ideal de quantidade de cal a se utilizar nesse pré-tratamento. Corpos de prova dos compósitos produzidos com relação água-cal de 4,7 apresentaram valores médios menores que as outras relações, como foi discutido, e foi em todas as granulometrias estudadas e em relação quanto à densidade, tanto quanto à resistência à compressão. Como visto na tabela anterior, esse estudo nos alerta para a quantidade ideal de cal nos corpos de provas. Valores muito altos de cal podem agir negativamente na reação com cimento. Conclusões. A resistência à compressão no grupo em que os tratamentos possuem hidróxido de cálcio na relação água-cal igual a 6,25 foi estatisticamente superior dos outros dois grupos. O grupo G4, 7 apresentou resultados menores entre os três. A escolha da relação água-cal para tratamento das partículas deve ser correlacionada com a granulometria das mesmas. Para acessar o artigo completo, segue o link. Muito obrigado e até a próxima.